Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é feriado, quinta-feira, dia 15 de junho, mas tem muita informação para você a partir de agora. Quem nunca foi vítima de preconceito? Ser forte emocionalmente ajuda a lidar melhor com isso e até evitar piadinhas de mau gosto. Hoje tem as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região no nosso quadro Mercado de Trabalho. Você sabe da importância do cerrado, que ocupa mais de 20% do território brasileiro? Você vai ver no TV Notícias de hoje, que tem também uma entrevista sobre maternidade tardia. Muitas mulheres têm optado em adiar a primeira gestação. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O preconceito está presente na sociedade, às vezes escancarado, em outras de forma bem sutil. Muitas pessoas já foram alvo de piadinhas maldosas, por exemplo, e lidar com sentimentos ruins que surgem nesse tipo de situação é fundamental. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, no mundo existem mais de 6 bilhões de pessoas. A expectativa é que até 2050 o número cresça para aproximadamente 9 bilhões. De acordo com o IBGE, a população brasileira ultrapassa a marca de 200 milhões. Uberlândia tem mais de 600 mil habitantes. É só olhar ao redor para perceber que cada pessoa tem características únicas. E mesmo assim, casos de preconceito estão presentes no cotidiano de muita gente. Muito chato, às vezes as pessoas perguntam, você lava o cabelo? Não, lógico que eu lavo. Como eu sou talvez um asiático, assim, às vezes ficam brincando assim, o seu pai é pasteleiro, essas coisas, pastel de flango. Isso acaba pesando um pouco nas pessoas, mas você acaba superando. Algumas vezes eu já passei por situações não tão explícitas, mas a gente percebe nos olhares, às vezes, na maneira como as pessoas se portam. Segundo o Código Penal Brasileiro, é crime ofender a honra do indivíduo, levando em consideração a raça, religião ou origem. De acordo com especialistas, o ideal é combater o preconceito ainda na infância, período em que a criança aprende com os adultos como se comportar. Ela brinca com os coleguinhas na escola, com branco, com preto, com japonês, com gordo, com magro. Ela não vê. Elas acolhem, elas são acolhedoras, elas ajudam os coleguinhas que são cadeirantes. Tem nada disso. Agora, se vem um adulto e fala alguma coisa, pronto. Aquilo já, porque ele acredita no adulto. É a minha mãe que está falando, é o meu pai que está falando. E agora? Quem é alvo de preconceito precisa aprender a lidar com sentimentos nesse tipo de situação, seja através da psicoterapia ou criando as próprias estratégias, como explica a psicóloga. Tem uma autoestima boa. Ela tem autoconhecimento. A autoimagem dela é satisfatória. Tudo que falar para ela, ela vai dizer, comigo não, meu bem. Não vou deixar fazer que isso aconteça, porque ela dá conta de lidar. Joyce conta que já foi alvo de preconceito no aeroporto da cidade. Eu estava na fila da companhia e o fato de eu estar acima do peso naquele momento me fez com que o pessoal da companhia me chamasse para uma fila prioritária, como se eu estivesse grávida. Joyce deu a volta por cima, usou a situação de preconceito como combustível para realizar o sonho de abrir o próprio negócio. Hoje é dona de 2 empresas na área de eventos. Conta que é feliz e realizada. Hoje, se eu vejo uma situação constrangedora, eu uso ela a meu favor. Eu já não me importo mais com a opinião dos outros. Hoje eu tenho uma família muito linda, sou muito bem casada, muito bem resolvida. Então, assim, o que eu tenho para falar é, levanta a cabeça, sacode a poeira e usa a favor. E como nós vimos na reportagem, muitas pessoas conseguem superar até traumas, inclusive, vindos da infância. E é sempre importante lidar muito bem com a própria autoestima. Aprender a lidar melhor com o dinheiro. É que todo mundo deveria ter, né? De preferência na infância mesmo. Como se relacionar com o dinheiro. Mas como agora essa lição se faz mais urgente, algumas famílias e universitários estão apostando na educação financeira. Assim, a garotada poderá fazer a escolha certa na hora que o recurso faltar ou até mesmo sobrar. Jarbas, Mércia, Ana Clara e Maria Luísa.
Esta é a família Oliveira Teixeira e é com essa agenda que planeja todas as despesas da casa. Gastos fixos, investimentos e imprevistos são discutidos e compartilhados. Uma forma que o professor de matemática encontrou para administrar as finanças e educar as filhas, principalmente durante o cenário atual de desemprego e endividamento. Eu costumo sentar com elas, né, e fazer planejamento junto, né? Elas não gostam muito não, mas neste mês eu pego e começo a colocar em pauta, né, pontuar direitinho, né, as despesas básicas, fixas que a gente tem, né, e pontuar aí se vem o tanto que vai entrar e o tanto que pode sobrar ou faltar. Maria Luísa, de 9 anos, tem aproveitado bem a lição. Durante o ano, ela guarda todas as moedinhas que acabam dando sopa em casa. Depois, faz aquisições bem pensadas. Para que no final do ano eu consiga comprar alguma coisa das minhas viagens para eu lembrar. A atenção da Ana Clara está voltada para o curso de Direito e, por isso mesmo, a semanada vai quase toda para livros e xerox. Para ela, participar do planejamento financeiro da casa é garantia de um futuro mais seguro. Eu acho que a orientação dos pais é fundamental, tanto para toda a nossa formação afetiva, enfim, para a formação do ser humano, mas também para a nossa formação financeira. Eu gosto de ter noção de quanto normalmente se gasta com, não sei, televisão, quanto é destinado para a luz. Eu acho que quando eu tiver a minha casa eu vou saber me organizar melhor. O planejamento tem dado certo. Tanto que até sobra uma graninha para a Mércia aplicar em uma poupança para o futuro das meninas. A Ana Clara, ela sempre fala que ela tem vontade de estudar fora, de fazer um complemento do curso dela e tudo. E não é uma coisa que eu vejo assim, igual, por exemplo, nesse momento, nós não temos condições de oferecer isso para ela, né? Mas se a gente guardar um pouquinho, for juntando um pouquinho, talvez lá mais na frente, no futuro, isso possa estar ajudando a ela. Mesmo com todo o esforço da família, o pai ainda alerta. É importante ensinar às filhas a capacidade de se reinventar. A princípio era um biscate, né? E acabei virando professor, fui fazer matemática, negócio todo, e realmente acabei virando professor. Então, é igual a Ana que está fazendo direito, né? Legal, né? Mas às vezes a pessoa que faz direito, por exemplo, às vezes aparece lá na frente outra possibilidade, já está pegando outro caminho. Então eu vejo um futuro assim em relação à questão profissional, né? Que pode sofrer mudanças e adaptações e se adequando às novas situações. Se adequar é o que quase 14 milhões de brasileiros têm feito para lidar com o desemprego. De acordo com os especialistas, nunca foi tão importante se educar financeiramente. Por isso mesmo, quando o aprendizado começa cedo, tudo fica mais fácil. As crianças, elas precisam aprender a lidar com o ato de consumir. Quanto mais cedo os pais passarem para seus filhos ou as crianças que estão sob sua proteção, sua guarda, a ideia é de que o consumo deve ser consciente. Vitor e Raquel ainda estão na faculdade. Os jovens fazem parte de um projeto que leva para alunos do ensino médio noções de economia. Quando a criança já tem um contato com o dinheiro ou adolescente, então ele já é forçado a trabalhar essa questão do gerenciamento do seu dinheiro desde cedo. E lá na frente pode evitar que ela se torne um adulto endividado. A intenção mesmo é de que eles possam adquirir conhecimento, ter um equilíbrio sobre as finanças deles e também para passar para a família e também para quando eles entrarem no mercado de trabalho e tiverem a própria fonte de renda, que eles consigam ter um controle sobre isso. As orientações são: não gastar mais do que se recebe, questionar a compra. Ela é útil? É necessária? Este é o melhor momento para efetuá-la? E sempre manter uma reserva. Dessa forma, é bem mais simples lidar com o dinheiro em cenário de imprevistos. É um gesto de cidadania, né? Você lidar com o dinheiro é um recurso escasso para as famílias, né? A maioria das famílias. Então, é lidar com algo escasso de maneira consciente. Hoje é quinta-feira, feriado, e para muita gente vai emendar sim com o fim de semana. Para quem vai viajar ou mesmo curtir uma folguinha em casa, vale conferir a previsão do tempo. Como fica o clima nesta sexta-feira, você vê agora no mapa. Em Uberlândia, sexta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, mínima de 15 e máxima de 25 graus.
Em Ituiutaba, tempo nublado e variação da temperatura, mínima de 17, máxima de 27 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de sol forte e nada de chuva, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, tempo nublado sem previsão de pancadas de chuva, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Sol fraco e céu nublado em Estrela do Sul. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. Depois do intervalo, tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. E ainda, a UF tem procurado quebrar o preconceito entre as pessoas em função das diferenças. O TV Notícias volta em um instante só. Até já. Eu trago agora as vagas de emprego e estágio abertas para Uberlândia e região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga para técnico de produtos EPI, para atuar com equipamentos de segurança. O salário é de R$ 1.500 mais benefícios. É preciso formação específica em segurança do trabalho, conhecimentos técnicos e experiência na área. Uma vaga para técnica em enfermagem. O salário é de R$ 1.300 mais benefícios. É preciso ensino superior completo em técnico em enfermagem e é preciso também experiência na função. Uma vaga de estágio setor financeiro. O horário é a combinar. A bolsa auxílio é de R$ 937 mais vale transporte. É preciso estudar no curso superior em contábeis, economia ou áreas afins. Uma vaga de estágio administrativo em pré-vendas. O horário é de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da noite. A bolsa auxílio é de R$ 600 mais vale transporte. O candidato precisa fazer curso superior em administração, ciências contábeis, logística ou áreas afins. Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem cadastrar o currículo no site curriculo.cdlud.org.br. Os currículos serão avaliados apenas pelo site. Dúvidas sobre as vagas, o telefone de contato é o 3239-3400. A Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional da UF tem buscado quebrar preconceitos e romper barreiras entre as pessoas em função das diferenças de raça, religião, orientação sexual. O primeiro passo, uma pesquisa ouvindo os alunos. Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo, os alunos podem participar preenchendo 2 questionários diferentes. Os resultados devem ajudar a fazer ações de promoção à igualdade. Para saber mais detalhes, eu converso com Clênio Souza, que é coordenador da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional. Clênio, conta pra gente o que é cada um desses questionários. Então, nós precisamos mapear o que nós temos em termos de grupos minoritários ou grupos de diversidades dentro da universidade, além da questão dos grupos étnico-raciais. O questionário, mantendo o sigilo do aluno, nós vamos mapear essas questões. A partir dessas respostas, nós vamos construir dados para que a DIPAI possa atuar efetivamente com ações promotoras de igualdade. Ainda é impossível encontrar no campo certas dificuldades, por exemplo, com relação ao preconceito, com relação à diversidade sexual e até mesmo à igualdade? Com certeza, mas nós precisamos ter uma certeza maior, uma segurança maior de como é que isso acontece. Que há preconceitos em todos os espaços, nós sabemos, principalmente os espaços públicos, né? E Uberlândia é uma cidade com uma diversidade muito grande, com pessoas de diferentes origens, né? Mas é importante a gente saber exatamente quem são essas pessoas e o que acontece com essas pessoas. Nos questionários há uma possibilidade de dizer se você já foi vítima de alguma ação discriminatória ou se você já presenciou isso, e é importante que isso seja relatado, mesmo não identificando a vítima, mas que isso seja relatado para a gente saber efetivamente atuar em cima dessas questões pontuais que acontecem no âmbito da universidade. Clênio, como os alunos podem ter acesso a esses questionários?
Então, esses questionários estão disponíveis na página do Facebook da PROAI. É só entrar nessa página, curtir essa página e o aluno passa a ter todas as notícias e os eventos que são promovidos, não só os questionários, mas qualquer evento promovido pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. E aí lá ele vai encontrar 2 questionários de promoção de igualdade racial e o outro questionário de diversidade sexual. O que ele achar que mais se aplica a ele fique à vontade, nós vamos manter o sigilo desses dados, mas é muito importante esse mapeamento e essa construção desse banco de dados. Ok, muito obrigada pelas informações, Clênio. E lembrando que os questionários ficam disponíveis na página até o final do ano. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. Você sabe da importância do cerrado, que ocupa mais de 20% do território brasileiro? Você vai ver daqui um pouquinho. Tem também uma entrevista sobre maternidade tardia. Muitas mulheres têm optado em adiar a primeira gestação. O TV Notícias volta já. O Cerrado brasileiro ocupa 22% do território e é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Conheça mais sobre a importância do Cerrado na reportagem de Raimundo Nascimento e Gislene Rodrigues. Dono de uma fauna e flora exuberantes, o Cerrado brasileiro está presente em 15 estados. Em Uberlândia é possível conhecer curiosidades do bioma no Museu de Biodiversidade do Cerrado, fundado pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Prefeitura Municipal. O museu ele surgiu da necessidade de dialogar com a comunidade, trazer para a comunidade o que o Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia estuda sobre o Cerrado, de divulgar e ter esse contato direto com o público, né, dar esse retorno para a sociedade. E como a gente tinha na época um taxidermista, que é o Anselmo Oliveira, infelizmente já falecido, e taxidermizou vários animais de uma forma tão bela, o Instituto gostaria de expor isso para a sociedade e aproveitar para trazer a divulgação científica. No museu é possível conhecer plantas e algumas espécies de animais do Cerrado, o tamanduá-mirim, jaguatirica, insetos de vários tamanhos e cores e muito mais. As curiosidades do bioma também são apresentadas em teatro e jogos interativos, como este que mostra o canto dos pássaros. Ao visitar o parque, as pessoas vão encontrar dioramas em que nós apresentamos os cenários do Cerrado, a vereda, o cerrado sentido restrito, cerradão, matas e associado a esses dioramas os animais que podem ser encontrados nesse ambiente e que representam a fauna do nosso cerrado. Além disso, podem encontrar também a entomofauna, né, os insetos que ocorrem no ambiente cerrado. Outra curiosidade do Cerrado encontrada no museu é o Cantinho das Abelhas. As abelhas originárias do Cerrado não têm ferrão e são responsáveis por aproximadamente 80% da polinização das plantas do bioma. O museu funciona no Parque Siqueiroli desde 2002. No local é possível conhecer de perto algumas espécies de plantas do Cerrado em uma trilha ecológica, chamada de Trilha do Óleo. Então, piqui, gabiroba, araticum. Então as pessoas podem ter acesso a isso fazendo a trilha ecológica com os monitores que fazem parte do programa de educação ambiental. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa aproximadamente 22% do território brasileiro. Tem mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. Nós temos árvores que têm sido usadas, né, para fins medicinais. Nós temos os frutos do cerrado, que são muito importantes, e uma fauna exuberante também, principalmente os pássaros, né, e a fauna como o lobo-guará, que é o símbolo do cerrado. Então, é um bioma que grita por socorro, mas que a gente tem conflitos, né, interesses conflituantes. A professora do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, Ângela, pesquisou no doutorado concluído em 2008 sobre a água na região do Cerrado. Conta os principais resultados que descobriu. A pesquisadora explica que no Cerrado estão as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul,
Amazônica Tocantins, São Francisco e Prata. O bioma apresenta um elevado potencial aquífero e uma rica biodiversidade. Apenas no Cerrado é possível encontrar as veredas. Nos últimos anos, o bioma tem sido degradado e são vários os motivos. É um bioma também que tem uma fisionomia pouco exuberante, vamos dizer assim. Então são árvores retorcidas, cascudas, as folhas são duras, então acreditava-se que ele tinha pouca importância do ponto de vista florístico, né? Mas na verdade nós sabemos hoje que não é bem assim. O cerrado é uma vegetação arcaica que levou milhares de anos para se adaptar. Então, é a vegetação mais adaptada que nós temos, né, no Brasil. E a sua preservação seria muito importante. Em função do trabalho, carreira profissional e do próprio planejamento familiar, muitas mulheres deixam para engravidar um pouco mais tarde, com mais idade mesmo. A médica ginecologista, a doutora Gisele Viçosa, está aqui comigo e vai falar com a gente sobre o assunto. Doutora, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala da questão do próprio planejamento familiar, a gente sabe que não é só por somar atividades ou buscar uma atividade fora de casa profissional que a mulher adia a gravidez, a primeira gestação, por exemplo. É um próprio planejamento ou vontade mesmo. Isso, a gente tem percebido que esse movimento está cada vez mais natural, demorar um pouco mais para ter o primeiro bebê? Sim. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E realmente, é uma tendência mundial, a mulher hoje tem adiado a primeira maternidade, porque ela quer se estabelecer, né, no mercado profissional, ela quer ter uma profissão, ela vai atrás dos estudos e ela acaba adiando a primeira maternidade. Ela tem um relacionamento mais consciente. Muitas vezes a mulher ela tem uma exigência de um parceiro mais compreensivo, mais atuante, e isso demora um tempo para se estabelecer. E até se estabelecer, até ela ter o primeiro filho, existe esse adiamento da maternidade. Rolam muitas dúvidas em relação a isso. Quer dizer, eu vou deixar para mais tarde, mas e depois? Como será, até para a dificuldade mesmo em relação a conseguir engravidar, como também a própria gestação? Existe isso mesmo ou não? Tendo hábitos ideais de vida, um controle, um acompanhamento médico, ela pode deixar para um pouquinho mais tarde? Então, nós não recomendamos adiar muito, porque infelizmente a idade tem um impacto muito importante na fertilidade. A partir dos 35 anos, nós já diminuímos a nossa produção de folículos férteis e a partir dos 40, essa diminuição é muito importante. Então, aquelas mulheres que têm o sonho de ser mãe, se tem um relacionamento estável, se consegue dar um tempo na carreira, tem o mais rápido possível. Mas, infelizmente, aquelas que não podem ter, que precisam adiar, realmente a idade é o principal empecilho. Mas se ela chegar nos 40, com bons hábitos de vida, uma alimentação balanceada, uma boa atividade física, ela tem mais chance de ter sucesso. Se a mulher deixou para perto dos 40, só o médico ginecologista consegue atender essa paciente na sua totalidade ou não? O trabalho ele é multidisciplinar. É muito importante ela trazer aos 40 anos um histórico de vida saudável, porque esse histórico ele vale mais do que a avaliação em si aos 40. Então, se ao longo da vida ela teve bons hábitos de vida, ela não teve hábitos nocivos, se ela passou alguma doença sexualmente transmissível e foi possível de tratar, se ela tentou evitar com que progredisse doenças como endometriose, ela vai chegar aos 40 com uma carga fértil equilibrada. Mesmo assim, a mulher a partir dos 40 tem mais chance de ter alterações de pressão, alterações tiroidianas, diabetes, alterações de metabolismo. Então, nós precisamos de uma avaliação multidisciplinar, porque mais vale o organismo estar bem equilibrado, em harmonia, do que a própria idade. Muitas vezes, uma menina de 20 anos, ela pode ter mais dificuldades para engravidar do que uma mulher de 40, se essa menina tiver péssimos hábitos de vida. Olha só. Doutora Gisele, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente espera contar com você mais vezes para a gente falar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigada a você. E assim a gente encerra o TV Notícias de hoje. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. E as notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição.